Livro que recebe o nome de Jó, capítulo 22. Jó é um patriarca que deve ter vivido no máximo 2 ou 3 gerações depois de Abraão. Portanto, Jó é contemporâneo lá do final do livro do Gênesis. Um dos seus amigos, o Elifaz, é da descendência de Abraão com Quetura, do segundo casamento de Abraão, depois que este ficou viúvo de Sara. Então, o livro de Jó é um dos livros mais ricos em conhecimentos gerais e um dos livros que mais aborda conceitos acerca de Deus, seja filosófico, humanista, a visão que Elifaz apresenta, que Bildade apresenta, que Zofá apresenta, que Eliú apresenta, e o próprio Jó, é uma visão de Deus. E nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre visão, revelação e determinação. Diga comigo: visão, revelação, determinação. Eu e você precisamos entender que algumas coisas não acontecem na nossa vida, não é porque Deus não quer, nem porque o diabo está atrapalhando. É porque nós não nos posicionamos no lugar que Deus deseja que nos posicionemos. Se você percebeu e se você acompanha direito o raciocínio das pregações, eu estou desespiritualizando algumas coisas. Porque às vezes a gente espiritualiza demais as coisas e ficamos dependendo que Deus faça, quando Deus está olhando para nós dizendo assim: faz tu, peão, faz alguma coisa, meu. E às vezes a gente fica dizendo assim: sai, Satanás. E o diabo diz assim: repreende tua preguiça, infeliz. Ou seja, tem muita coisa que depende da gente. Há um poder que Deus depositou na sua vida, um poder de criar, de gerar, de fazer acontecer. A Bíblia está aberta, né? Isso é tão sério que a Bíblia diz assim: Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ou seja, você tem que pensar e tem que pedir. Tem outro texto que diz assim: Deus é o que opera em nós tanto o querer como o efetuar. Então, algumas coisas só vão acontecer na nossa vida a partir da operação do querer. E é isso que nós temos que aprender acerca de Deus e da sua operação em nós. Aí Jó capítulo 22, versículo 28 diz assim, Jó 22, 28. Quantos encontraram podem dizer amém? Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Coloca a mão no peito assim e diz assim: Senhor, dá-me a visão, dá-me a revelação e dá-me a determinação. Aleluia. Aí eu quero começar fazendo uma pergunta: como você pensa a sua vida daqui a 1 ano? Não pensei nisso, pastor. Acho bom. Como você pensa a sua vida daqui a 5 anos? Eu terei 48, alguns cabelos brancos a mais, eles não serão pintados, vão ficar brancos. E eu disse aqui esses dias que eu chamei um pastor e falei assim: velho, daqui a 20 anos você é um idoso. E ele ficou chateado comigo. Que é isso, pastor?
Meu, você tem 47. Daqui a 20 anos, 67. É um fato. Daqui a 20 eu tenho 63. Então, o que você pensa da sua vida daqui a 20 anos? Nós precisamos entender que sucesso não é resultado do acaso. Um grande empreendedor brasileiro disse que o único lugar onde dinheiro vem antes de trabalho é no dicionário. Ninguém se tornou bem-sucedido sem planejamento. Preste atenção nisso. Nenhuma bênção de Deus é dada a você sem planejamento para recebê-la. Deus não dá bênçãos para quem pretende perdê-las. Algumas bênçãos tuas e minhas, que já poderiam estar em nossa mão, ainda não chegaram, porque nós não sentamos para planejar o que faremos com ela quando ela chegar em nossa mão. Bênçãos sem planejamento na nossa mão se transforma em desperdício. Algumas pessoas vivem a vida sem raciocinar nada, sem desenhar nada, sem planejar nada. Não determinam o seu futuro, não sabem o que desejam, elas perambulam buscando algum tipo de felicidade que elas nem sabem onde encontrar, nem como encontrar, e presta atenção, às vezes já encontraram e não perceberam, porque se não há planejamento, não há noção de resultados. Quando Agar abandonou Ismael chorando no deserto por causa da fome e da sede, e a Bíblia diz que ela deixou a Ismael para morrer e se afastou. O anjo do Senhor aparece a Agar e diz para Agar: levanta, porque o Senhor ouviu a voz do menino, e o Senhor fará dele também uma grande nação, por amor a Abraão. Aí diz a Bíblia que quando Agar levantou os olhos, havia uma fonte do lado dela que jorrava água, e ela encheu a botija e deu água para Ismael. Preste atenção, às vezes a fonte está jorrando do seu lado, mas você não contemplou ainda a porta aberta, porque você não fez planejamento, não tem visão, não tem revelação e não tem determinação. Provoca seu vizinho e diz para ele: a bênção pode estar bem perto de você, só que você não viu. Eu lembro agora, deixa eu citar esse exemplo real, verdadeiro. Charles Spurgeon é considerado o príncipe dos pregadores. Me parece que ele viveu século XVII, século XVIII, na Inglaterra. Spurgeon se tornou um referencial na exposição da palavra, e um dia ele foi convidado para ir numa região periférica de Londres orar por uma senhora moribunda, morrendo da miséria, em pobreza extrema. E o testemunho diz que quando Spurgeon chegou na casa daquela senhora, ela morava em cima de uma casa de madeira, por baixo passava esgoto a céu aberto, e ele entrou na casa para orar por ela, e os ratos caminhavam pela casa, tamanho nível de sujeira que ela estava e de miséria que ela se encontrava. E enquanto Spurgeon conversava com ela, ele viu um único quadro que estava na parede com uma moldura empenada e mal elaborada, e ele levantou do banquinho onde estava sentado e foi ler o quadro. E quando ele terminou de ler o quadro, ele virou para aquela senhora e perguntou: a senhora sabe ler? E ela disse: não, eu não sei ler. E ele perguntou para aquela senhora: quem lhe deu esse quadro? E ela respondeu: a minha família serviu durante toda a vida uma família muito nobre de Londres, que eram membros da alta sociedade de Londres,
E quando a minha mãe morreu, eu continuei servindo a filha daquela senhora, até que a filha daquela senhora morreu de câncer, e eu cuidei dela até a sua morte. E dias antes de morrer, ela me entregou aquele papel enrolado, amarrado com um lacinho. Quando eu abri, eu achei bonito, coloquei numa moldura e coloquei no quadro. Spurgeon olhou para aquela senhora e disse: aquela moça que estava prestes a morrer fez um testamento, e no testamento ela doou para a senhora todas as fazendas, castelos e tesouro da família. Ou seja, aquela mulher estava morrendo na miséria, sendo rica, porque não tinha visão nem revelação. Eu estou para te dizer nesta noite que há milagre que Deus já fez em sua vida, e você não se apropriou ainda porque faltou visão do que Deus já fez em sua vida. Dá uma sacudidela de leve no seu vizinho e diz para ele assim: tem milagre que Deus já fez, você não viu. Você não viu. Então, preste atenção nisso, eu vou chegar no texto. Existem pessoas no mundo que, porque não tem visão, nem revelação, nem determinação, elas falam o que os outros mandam, elas vestem o que os outros mandam. Por que você está usando isso? Porque todo mundo usa. Por que você está vestindo isso? Porque todo mundo veste. E por que você está falando assim? Porque todo mundo fala. Pior, são pessoas que até para pensar, elas precisam que alguém lhe faça pensar. É gente que canta da maneira mais inadequada, inapropriada e ignorante possível, aquele velho jargão: deixa a vida me levar, vida leva eu. Só que quando se trata de projeto de vida, deixa a vida me levar, vida leva eu, não é a posição mais sábia a se tomar. Você tem leme e tem remo, e precisa de bússola para saber para onde vai. Diz para o teu vizinho: você precisa saber para onde você vai. Estou lhe trazendo mensagens realistas, dia a dia. O fato é que não há resultado sem planejamento. Note que o texto diz: determinando tu algum negócio. Determinar aqui é planejar, organizar, estabelecer como meta, estabelecer foco, saber o que pretende realizar. Determinando tu algum negócio, seja firme. Ser-te-á firme. É necessário projetar e planejar para que o resultado seja alcançado. O apóstolo Paulo diz que a vida é uma colheita, e não há colheita sem semeadura. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Então presta atenção, porque lá vai uma abordagem poderosíssima. Aquilo que você colheu, que não é resultado do seu trabalho, não vai ficar na sua mão, porque não é resultado da sua semeadura. Por isso que ladrão não prospera, corrupto não prospera, desfruta enquanto, até que chega a hora de perder aquilo que ele colheu sem semear. Portanto, você tem que entender que aquilo que o Senhor fará chegar na sua mão será resultado da sua visão, revelação e determinação. E aí preste atenção: aquilo que Deus fizer chegar na sua mão, não tenha medo de perder, porque aquilo que Deus tem para você ninguém toma, ninguém pode roubar, porque é seu. A orientação bíblica, portanto, é planejamento. Jesus ensinou sobre planejamento, Lucas capítulo 14, versículo 28 e versículo 31. No versículo 28, Jesus diz assim: qual é o homem que, intentando construir uma torre, primeiro não planeja e averigua se tem saldo para terminá-la, para que, não faltando saldo no meio da construção, passe o seu inimigo e diga: começou a construir e não conseguiu terminar. Então Jesus está dizendo:
Antes de começar a construir uma torre, o sábio planeja, analisa o seu orçamento. No versículo 31 de Lucas 14, Jesus diz: qual é o rei que, saindo para uma guerra, não passa em vista o seu exército para ter certeza que tem homens suficientes para vencer aquela peleja? E não havendo homens suficientes para a peleja, estende bandeira de paz para o seu inimigo e faz-se reconciliação com ele. Então Jesus está dizendo que se nós queremos vencer uma batalha, e se nós queremos uma construção sólida, nós temos que planejar. A luz brilhará em teus caminhos. Diga comigo: a luz brilhará em meus caminhos. Ou seja, quem é sábio planeja, quem é tolo vai executando na força do vento. Na verdade, há uma premissa que deveria ser praticada por nós. Nós deveríamos pensar em ser, fazer, para então pensarmos em ter. Portanto, a lógica seria ser, fazer, para ter. Esse universo consumista, doido, desvairado, inverteu a lei e as pessoas pensam primeiro em ter, para então fazer e talvez ser. Quando toda a base da fé cristã não está relacionada no que você tem, no que eu tenho, mas no que nós somos. No que nós somos. Ter sem ser é um problema. Porque se você tiver aquilo que você não está, aquilo que você não é para ter, vai se perder. Então é importante, antes de se preocupar com o ter, se preocupar com o ser. Seja, e aliás, uma das coisas que eu vou mencionar, seja você. Diz aí para o vizinho: seja você. Então essa regrinha do ter, fazer, para então, talvez, ser, não contempla a perspectiva de Deus para a sua vida. É preciso cuidar do ser primeiro. Nós precisamos ser trabalhados, burilados, lapidados, melhorados, transformados. Não dá para ser esse ano a mesma coisa que você foi ano passado. Muda, melhora, aperfeiçoa. Você dá piti? Tem um nervo à flor da pele? Começa a trabalhar isso. Comece a identificar em si mesmo os seus caprichos. Eu vou usar um termo que a minha avó usava: fricotes. Comece a identificar os seus fricotes, os seus caprichos, os seus abusos, aqueles pontos que nem tu suporta. E começa a fiscalizar, trabalhar, tratar, melhorar, porque a vida nos dá uma oportunidade de crescer sempre, de melhorar sempre, de amadurecer sempre, até chegarmos à estatura de varão perfeito, conforme a orientação bíblica. Sem querer magoar o irmão do seu lado, diz para ele assim: você pode melhorar. Agora, nós precisamos ter a preocupação de perguntar para nós mesmos: quem eu serei daqui a um ano? O que eu estarei fazendo? E o que eu terei? Isto requer planejamento, requer a capacidade de visionar. Você precisa ver, ter visão. Eu já disse aqui, eu ia para o lixo catar garrafa para vender e ajudar os meus pais a fazerem a feira. Eu catava alumínio para vender no quilo e ajudar a comprar o meu material escolar. Eu catava mamona no grão a grão até fazer 1 litro, 2 litros, meio saco, quem sabe um saco, para ajudar a comprar a minha roupa.
eu vendia pão com um cesto na cabeça. Com 11 eu fui servente de pedreiro. Com 12 eu fui pintor. Com 14 eu era metalúrgico. Com 15 eu comecei a trabalhar numa fundição de gesso. E compramos, eu tinha 15 anos, e disse para meu pai, a gente compramos a metalúrgica e compramos a fundição de gesso. E eu disse a ele, vai pastorear que eu cuido do senhor e dos meus irmãos e da minha mãe. E fui trabalhar. Mas em todo o tempo eu via, eu sonhava, eu olhava para o futuro. Chegou um momento que mudamos de cidade, a metalúrgica não dava. Eu fui para São Paulo, para uma cidade chamada Andradina. Tinha uma fábrica de sabão falindo. Eu fui lá, fiz um curso, aprendi a fazer sabão. Sabão líquido, sabão cremoso, sabão para lavar cachorro, sabão para lavar cavalo. E eu fazia sabão de terça a quinta. Sexta e sábado eu saía vendendo de porta em porta. Mas eu não perdi a visão do que poderia acontecer em minha vida. O que eu estou te dizendo é, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz de Deus, o facho de Deus, o sol de Deus brilhará em teus caminhos. Então vamos lá, se eu vou falar de visão, revelação e determinação, deixa eu falar de uma coisa de cada vez em não muito tempo. Então primeiro eu quero falar de visão. Diga comigo, visão. E aí eu quero que o irmão entenda que a visão é que sustenta um projeto. O seu projeto tem que ter uma visão. A visão te orienta. A visão sinaliza a tua trajetória. A visão é a placa de sinalização do teu destino. A visão é quem te leva a não perder tempo com entretenimento. Em falando de questões espirituais, a visão é que guia um homem de Deus. Eu não estou aqui sem ter uma visão. O vento sopra, joga a terra nos meus olhos. A poeira às vezes me faz chorar. E muitas vezes eu tenho alergia na visão. Mas nem por isso eu perco a visão que me foi proposta. Se o irmão observar a Bíblia Sagrada, e eu vou lhe dar alguns exemplos, o irmão vai perceber que Deus nunca usou um homem sem antes lhe dar uma visão. Deus nunca usou um homem sem antes lhe dar uma visão. Vamos começar com Gênesis. Gênesis 5:24 diz assim: e Enoque andou com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Cadê a visão? Epístola de Judas, versículo 14. Enoque viu o Senhor com milhares dos seus santos. Abraão, o Senhor chama Abraão e diz: sai da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, para a terra que eu haverei de te mostrar. Aí no capítulo 13, o Senhor chama Abraão e diz assim: sai e vê, olha, porque eu te darei toda esta terra. Moisés não foi usado sem uma visão. O Senhor apareceu a ele numa sarça que ardia e não se consumia. Jeremias, antes de ser profeta, teve uma visão. Ezequiel teve uma visão. Daniel teve uma visão. Jesus teve uma visão. É só ler Mateus 17. Paulo teve uma visão. João teve uma visão. Não há sucesso sem visão. Eu quero fazer com você a oração que Eliseu fez com Geazi. Senhor, abre os olhos do teu servo para que ele veja. Coloque a sua mão assim no rosto, de forma simbólica e profética, e diga assim: Senhor, abre a minha visão espiritual. Quando você tem a visão, o desânimo te acerta, mas não te abate.
Quando você tem a visão, os inimigos te machucam, mas não te sangram. Quando você tem a visão, você cansa, mas não cai. Quando você tem a visão, você vê paisagens, mas não perde a noção do destino. E preste atenção. Quando você tem a visão, você é um agente de transformação. Provoca aí o vizinho, fala com ele, você é agente de transformação. Eu preciso te dizer nesta noite, e vou te provar biblicamente, e isso é profético, extraordinário e apostólico. Deus colocou você com poder para transformar o ambiente onde você está. Vós sois o sal da terra. Jesus está dizendo, você dá sabor, você dá equilíbrio, você influencia. Vós sois a luz do mundo. Jesus está dizendo, você está sendo visto, você não será apagado, você não passa despercebido ou desapercebido, você é luz. E ele diz assim, e não se pode esconder uma cidade iluminada, edificada sobre um monte. Sacode teu vizinho e diz para ele, já tentaram lhe apagar. Já tentaram lhe apagar. Não conseguiram, sabe por quê? Porque esqueceram que você está edificado sobre um monte. Aleluia. Ei, basta, José chegou na casa de Potifar e influenciou a casa de Potifar. Ele era escravo. Chegou na prisão, ele era prisioneiro, mas ele influenciou a prisão. Chegou no palácio de Faraó, ele é apenas alguém que foi contemplado pelo rei, influenciou o governo do Egito. E morto, quando Israel, os hebreus saíram do Egito, os ossos de José foram levados, porque ele continuava, depois de morto, influenciando as gerações posteriores. Isso é para quem tem visão. A visão de José é tão profunda que ele diz, prometam a mim que quando eu morrer e o Senhor nos visitar e nos tirar do Egito para a terra que prometeu aos nossos pais, vocês não vão deixar a minha ossada no Egito. A visão dele é tão grande que o que estava importando não era morrer, o que estava importando era a esperança de uma terra que Deus havia prometido. A pergunta que eu te faço hoje é, qual é a tua visão? O que você tem visto? Em que direção você tem olhado? Você está permitindo que joguem areia na sua visão, que confundam a sua visão, que distorçam a sua visão, que embacem a sua visão. E eu venho, em nome de Jesus, nesta noite, declarar que o Espírito de Deus vai limpar a tua visão espiritual e vai gerar em você visão de oportunidade. Visão. Segundo, revelação. Entende isso? Não há resultado sem esses três pilares: visão, revelação e determinação. A visão sustenta um projeto. A visão te mantém no foco. A visão impede você perder o rumo. A revelação vai te mostrar as pessoas, ou quem são as pessoas que estão perto de você. Não se engane, nem todo mundo que está perto de você te ama. Nem todo mundo que está perto de você é teu amigo. Nem todo mundo que está perto de você te admira. A revelação vai te mostrar que tem gente que está perto de você, parece que é amigo, mas é um poderoso inimigo. E presta atenção, o inimigo que parece amigo é pior do que o inimigo que já se declarou. Por quê?
Porque quando ele te atacar, ele te ataca de perto. E quando ele falar de você, as pessoas vão acreditar, porque elas vão dizer: eles andam juntos, ele o conhece, fala do que vê. É a revelação quem vai te dizer: confia aqui, não confia aqui, pisa com segurança aqui, pode ficar tranquilo aqui. A revelação faz um raio X de 360 graus em torno de você. E presta atenção, quem tem a revelação não precisa olhar para um inimigo e dizer: eu sei que você é meu inimigo. Não precisa. Quem tem a revelação sabe e convive sem precisar dizer. Porque Jeová não mostrou para você abrir a boca. Jeová só mostrou para você ficar atento e vigilante. Então presta atenção. Já falei sobre isso aqui. Existem 3 classes de pessoas que envolvem a tua visão, que estão perto da tua visão: confidentes, constituintes e camaradas. Diga comigo: confidente, constituinte e camarada. Quem é o confidente? O confidente é aquele que está com você porque te ama. Conhece teus defeitos, mas reconhece que é na tua imperfeição que a perfeição de Deus está se manifestando para se revelar. O confidente é aquele que não está contigo esperando o teu fracasso, está contigo justamente trabalhando para que você não fracasse. O confidente é aquele com quem você pode contar toda hora. Não é curioso, ele não quer ouvir porque tem interesse na tua vida, ele quer participar e cooperar, somar com você. Você pode contar com o confidente na oração, no jejum, na batalha. O vento sopra, o diabo ataca, o leão ruge, o mar levanta, e o confidente está lá dizendo: Deus, socorre Maria, socorre José, ajuda Rodrigo, protege Aldemar, socorre Wellington. O confidente estará com você, aconteça o que acontecer. O mundo vai empenar, vai chegar a fome, a seca e a fartura, e ele está lá. Sua empresa entra em crise e o confidente está lá. Você está atrasando o salário e ele está lá, porque ele diz assim: eu vou fazer parte da recuperação dessa empresa. Quando o senhor vencer, quando a senhora vencer, eu também venci contigo. Preste atenção. Honre sempre aqueles que permanecem com você em tempos de tempestades. Honre sempre. E o constituinte quem é? É aquele que também está com você, não porque gosta de você, porque ele acha que a sua visão é boa, o seu projeto é bom, os seus sonhos são bons, e ele sonha a mesma coisa. Então o constituinte está com você, não porque acredita em você, mas porque ele acredita na visão. Ele tem uma visão parecida, e ele não conseguiria chegar sozinho. Então ele faz de você carona, para alcançar a visão que ele deseja alcançar. Se no meio da viagem chegar alguém e oferecer a mesma visão numa velocidade maior, ele salta de uma carroceria para outra, te deixa sozinho, vai embora e nem diz tchau. Sabe aquele funcionário que sem avisar nada, e é o cara que você conta com ele na empresa, ele é um pilar fundamental na empresa. Você já pagou cursos de aperfeiçoamento, aumentou o salário do camarada, deu vantagens, mordomias para ele. Do nada, uma segunda-feira, ele não apareceu no trabalho. Quando você liga para perguntar: tá tudo bem? Ele diz: é que eu quero que você faça minhas contas, que eu já estou começando em outro trabalho. Quando você vai analisar, ele mudou de emprego para ganhar R$100 a mais. Não é nem reais, é real. Ou seja, todo investimento que você fez nele não adiantou nada. Por quê? Porque ele não é confidente, ele é constituinte. Ele não veio para ficar. Você tem que entender que tem gente que está na tua vida e não veio para ficar. Você precisa dessa revelação. Presta atenção nisso que eu estou dando tapa até na testa agora. A revelação te protege da decepção. Quando você tem a revelação, você não se frustra, você não entra em decepção, porque o camarada está armando e você já viu. Quando ele pensa que vai te pegar de surpresa, a revelação já te mostrou. Você precisa pedir a Deus esse discernimento, dizer para Deus:
abre a minha visão, amplia a minha percepção, me ajuda a perceber sinais de infidelidade, de traição, de deslealdade, de abandono, porque aí você não se frustra. Diz aí para o teu vizinho: a revelação te poupa da frustração. E quem é o camarada? Confidente é aquele com quem você pode contar. Estou falando da sua empresa, da sua vida espiritual, da sua vida ministerial, da sua vida pessoal. O constituinte é aquele que só estará contigo enquanto alguém não oferecer a ele uma vantagem para ele te abandonar e ir embora. E o camarada é aquele que está contigo nem por você, nem pela tua visão. Presta atenção. O confidente está com você por você. Ele ama você. Se a visão, se o resultado não for alcançado, ele continua com você. Que ele diz assim: a gente não conseguiu uma fazenda, mas conseguiu uma chácara. Nós não conseguimos uma boiada, mas conseguimos uma vaca. Nós não conseguimos o garimpo, mas conseguimos uma pedrinha de ouro. Então ele está contigo por você. O constituinte não está contigo por você, está contigo pela visão. Se alguém oferecer algo melhor, já foi. O camarada não está contigo nem por você, nem pela visão. Ele só está contigo porque ele precisa alcançar algo que você é a ponte que o levará até lá. Você tem influência, você tem relacionamentos, você tem contato, e ele vai usar você para alcançar o propósito. Depois que ele alcançar, ou ele vai te atacar por trás, ou ele simplesmente vai te abandonar e unir-se aos teus inimigos para te destruir. Pastor, o que é que eu faço? Não perca a visão. Diz aí para o teu vizinho: não perca a visão. O que eu estou pregando para você é bíblico. Em determinando tu algum negócio, ser-te-á firme. Isso é verdade na vida corporativa, no mundo corporativo. Isso é verdade na sua empresa. Isso é verdade na sua família. Isso é verdade na sua vida cristã. Isso é verdade no seu ministério. Mas também é verdade o que Jesus disse: não temas, porque eu estarei contigo. Diz aí para o seu vizinho: tem jeito para mim. Tem jeito para você. Essa experiência que você está vivendo não é exclusiva tua. Tem mais gente passando por experiências semelhantes. Mas você vai vencer se você não perder a visão e começar a pedir a Deus hoje revelação. Terceiro elemento: determinação. Diga comigo: determinação. Presta atenção nisso. A determinação é quem te abre os caminhos. Quando você tem determinação, você vira um trator. Quando o profeta Amós fala de Jesus, a profecia messiânica, o profeta Amós diz assim: porque o Senhor fez o meu rosto como rocha e o meu queixo como pedra. Ele está falando de determinação. Quando alguém tentou dissuadir Jesus do seu propósito, da sua visão, ele teve revelação e disse: para trás de mim, Satanás. E determinação: importa que se cumpra o projeto de Deus. Ou você pensa que não houveram propostas para Jesus perder o foco? Não. Deixa eu dar uma de paulista agora. Tentaram até fazer dele rei. Mas ele tinha tanta determinação que ele diz: eu não quero ser rei da Judeia, porque eu serei rei dos reis. Determinação. Você tem que parar de se entreter com agude. Quando Deus está querendo dar para você muito mais do que um agude. Para de brigar por poço quando Deus quer te dar rio. Para de brigar por uma rapadura quando Deus quer te dar um engenho. Você está brigando por um lenço e Deus querendo te dar um lençol. Ou seja, você precisa entender que a determinação te mostra o que mostrou para Isaac: não vou brigar por poço, vou para o deserto. Por quê? Porque eu tenho uma promessa, e quem tem promessa cava no deserto e dá água.
Provoca de leve o vizinho, fala com ele, não desista. Determinação. Determinação, você precisa dela. A determinação é quem lhe mostra qual é a visão da sua vida, faz você correr em direção a ela. Ou você pensa que eu não já tive vontade de vazar no mundo sem deixar endereço? Ou você pensa que eu já não tive vontade de engolir a lua? Já. Mas a visão diz, fica no teu lugar. E a revelação diz, calma que Deus está no controle. E a determinação diz, vai passar. E você vai seguir. Você precisa entender uma coisa. Quando você se vê, você enxerga apenas um homem ou uma mulher. Quando Deus olha para você, Ele vê uma multidão. Uma pessoa sem determinação olha para uma semente e só vê uma semente. Uma pessoa com visão e determinação olha para uma semente e vê uma floresta, vê um pomar. Gênesis capítulo 35, versículo de número 11. A Bíblia diz que o Senhor olha para Abraão e diz assim para Abraão: disse-lhe mais o Senhor Deus, eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação e multidões ou multidão de nações sairão de ti. E reis procederão dos teus lombos. Abraão não estava vendo nada disso, mas Deus estava olhando para dentro de Abraão e estava vendo nações. Ei, a questão não é como as pessoas te veem, a questão é como Deus está te vendo. A questão não é o que as pessoas estão vendo em você, mas o que Deus está vendo em você. E presta atenção, o que Deus está vendo em você é porque Ele colocou dentro de você. E aquilo que Deus colocou dentro de você, Ele vai fazer brotar. Ele vai fazer germinar. A determinação vai te fazer esperar de tal maneira que a Bíblia diz de Abraão que ele creu contra a esperança. Quem tem determinação não está vendo vias para alcançar. Quem tem determinação não está sabendo como chegar lá, mas se mantém firme esperando o sinal. Se mantém no lugar esperando a porta abrir. Então você precisa entender como Deus te vê, como Deus está te vendo, como Deus está olhando para você. Porque alguém disse que aquela bênção não é para você, que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você é novo demais, que você é velha demais, que você é pequeno demais, que você é grande demais, que você é desengonçado, que você tem a perna torta. E Deus está olhando para você dizendo: eu coloquei nação aí dentro, eu coloquei multidão aí dentro, eu coloquei milagres aí dentro, eu coloquei oportunidades aí dentro, eu coloquei talentos aí dentro. Ei, mais Joe Aragadaço Diamante da Gá. Aleluia. Presta atenção, Deus vai criar para você oportunidades que você não vislumbrava. Eu vou contar uma experiência e paro para a gente orar. No ano de 2005 eu recebi uma ligação do dono de uma grande revista para o público evangélico no Brasil. E ele queria que eu pagasse uma propaganda do meu ministério, uma página inteira, e me deu as opções de valores. E eram valores elevadíssimos. Eu disse para ele: eu não posso pagar isso. Ele disse: você tem que entender que se você não fizer propaganda, você vai desaparecer e seu ministério vai desaparecer. E citou nomes de alguns pregadores que faziam parte do elenco de anunciantes dele. E disse: esses aqui vão despontar e vão pregar nos maiores eventos, e você vai sumir, porque ninguém vai te conhecer.
E eu disse para ele, e eu disse com um nó na garganta: Deus há de abrir um caminho. 15 dias depois eu recebi uma ligação da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Em 2005 eu recebi uma ligação da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Já era fora de cogitação. E o camarada disse assim: pastor Josué, só está faltando a sua foto para o cartaz. Eu disse: que cartaz e que foto? O senhor é um dos pregadores do Jubileu de Diamante da CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Eu disse: pregador de quê? Do Jubileu de Diamantes. Tá bom, presta atenção. Eu mandei a foto, não porque eu acreditei na ligação. Eu achei que era um trote. Eu não disse a meu pai, eu não disse a minha mãe, eu não disse aos intercessores, eu não disse a ninguém, porque eu não acreditei que fosse verdade. Quem citaria meu nome para o seu pregador do Jubileu de Diamante, de um evento de ordem nacional para 25 mil pastores? Disse a ninguém. Quando chegou a lição da escola dominical do trimestre seguinte, vieram a foto de todos os pregadores e a minha não veio. Eu disse: ainda bem que eu não disse para ninguém. Olha o vexame. Passados uns dias chegou o Mensageiro da Paz, que é o jornal oficial da Assembleia de Deus do Brasil. Lá estava a foto de Josué Brandão. Aí as pessoas perguntaram: você não falou? Eu disse: eu não falei porque eu não sabia se era verdade, eu fiquei na dúvida. O que eu quero que você entenda, que eu estou citando esse exemplo, é para te dizer que Deus pode abrir para você caminhos que você não viu. Deus, até hoje eu não sei quem me indicou para aquele evento. O que eu estou dizendo é que Deus vai abrir para você caminhos que você não contemplou. Diz aí pro vizinho: Deus vai abrir para você caminhos que você não viu. Deus vai abrir para você oportunidades que você não vislumbrou. Fica de pé, por favor. Diga comigo: visão, revelação, determinação. Você não vai chegar lá sem levar pancada. Você não vai chegar lá sem levar pancada. Vão bater em você, vão te morgar. Mas se você tiver determinação, quando pensarem que você morreu, você toma fôlego, enfraquecido, cansado, às vezes sangrando, se levanta e diz assim: eu tenho que continuar. Eu tenho uma visão. Eu tenho uma visão. É assim que você chega. Haverão dias que você tomará a decisão de desistir, e você estará tão certo de desistir que ninguém te convencerá do contrário. Aí você deita e dorme. De madrugada você acorda sem sono, levanta da cama, ajoelha. Aí quando você ajoelha, parece que o Espírito Santo deita sobre você e começa a liberar bálsamo e ajuda e socorro. Aí quando você levanta, você diz assim: eu vou de novo. Determinação. Dá uma olhada no irmão do seu lado e diz para ele: não morra no deserto. Deserto é cemitério de murmurador. Deserto não é cemitério de quem tem promessas. Quero orar contigo agora.
E a sua oração agora ao Senhor comigo é essa: Senhor, me dá a visão, abre os meus olhos, me dá a revelação, me mostra o que está em torno de mim, me dá um raio-x. Quando você recebe a revelação, o cara está mentindo para você, você está olhando para a cara dele dizendo assim: é mentira, não é verdade, está querendo me manipular. Você tem a revelação, e a determinação vai te fazer levantar quantas vezes você precisar levantar. A determinação está dentro de nós, é intrínseco a nós. Ninguém aqui aprendeu a caminhar sem cair. Ninguém aqui aprendeu a pedalar bicicleta sem cair. Ninguém aqui aprendeu a digitar sem errar uma letra. Ninguém se tornou perito em ciências exatas sem perder em algumas provas. A determinação te levanta. Não há ninguém que viva o sucesso que não já tenha fracassado. Mas a determinação lhe diz: é possível. Pai, trouxe a palavra que o teu Espírito me direcionou trazer nesta noite. O Senhor sabe disso, o Senhor sabe disso. Eu passei hoje por dezenas de versículos, dezenas de textos e anotações, e esta anotação saltou no meu coração como a palavra para os teus filhos e filhas hoje. Eu quero pedir, Senhor, que toda arma forjada contra a alma desse homem, toda arma forjada contra a alma desta mulher, seja agora quebrada, destituída e desautorizada. Eu quero pedir agora, Senhor, que todo desânimo seja vencido e que a visão espiritual seja aberta. Abre a visão espiritual deste homem, Senhor. Abre a visão espiritual desta mulher. Dá-nos a revelação. Dá-nos, Senhor, um diagnóstico do ambiente que nós estamos. Nos mostra onde estão as necessidades e as armadilhas. Nos dá a revelação. Nos dá o discernimento para compreender as pessoas que estão ao nosso lado. Porque só compreendendo-as podemos ajudá-las. Nos dá a determinação para não recuarmos porque está difícil. Esta pessoa que está recebendo, Deus, uma abordagem de suicídio. Essa pessoa que está recebendo um ataque mental para dar cabo de si mesmo, porque está convencido pela realidade da vida que não há mais jeito, não há como dar a volta. Mas nesta noite, Senhor, eu quero que o Espírito Santo arranque-a do lugar onde ela está. Arranque-a do lugar onde ela está, porque este é um momento profético na vida dessa pessoa. Hoje o Senhor vai determinar uma manobra espiritual, uma volta extraordinária na vida desta pessoa, em nome de Jesus Cristo. Se Deus falou com você, sai do seu lugar. É acerca desse assunto específico. Se Deus falou com você, se foi contigo que Deus ministrou, se você tiver disposição, sai do lugar, vem aqui à frente. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Deus vai virar a tua sorte, mudar o teu cativeiro, reconstruir o cenário ao teu respeito. Não há diabo que prevaleça contra a sua vida, porque Deus está contigo. Não há onda do inferno que te leve, porque Deus está com você. Não há força, caraca,
Não há força que te suplante, porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está contra ti. Vai virar a tua sorte, vai mudar o teu cativeiro, vai mudar o teu estado. Eu vou repetir: deserto é cemitério de murmurador. Deus tem vitória para a sua vida. Deus vai abrir a tua visão. Deus vai te dar a determinação. Ele vai te mostrar as coisas enquanto elas se desenrolam. Preste atenção nisso. Deus vai abrir a tua visão de tal forma que você vai começar a ver o cenário se desenhando em torno de você, e você não vai se desesperar, porque Deus não vai te mostrar para teu desespero. Deus vai te mostrar para a tua preparação. E não se apresse em agir, porque quando Deus te der a visão e a revelação, você estará tão determinado que você não precisa fazer nada antes da hora. O próprio Deus vai criar a oportunidade para que você se mova. Espírito de Deus, eu quero pedir algo muito sério nesta noite acerca dessa multidão de irmãos. Aquelas pessoas que estão perto do teu filho, da tua filha, como parasitas. Aquelas pessoas que estão perto do teu servo, da tua serva, como sugadores, carpideiras. Move as águas e tira. Move as águas e afasta. Senhor, aquelas pessoas que estão perto do teu filho, da tua filha, como pedra de tropeço, remove, faz transbordar o rio e remove a pedra de tropeço e abre um caminho novo para teu filho e para tua filha. Abre um caminho novo. E essas pessoas que estão sendo bombardeadas, Senhor, por mensagens de desespero, pessoas que estão sendo bombardeadas por mensagens de suicídio, pessoas que estão sendo bombardeadas, Senhor, pelo maligno, com mensagens de angústia quase irreversível. Esse camarada, Jeová, está rugindo os dentes a noite inteira, não consegue dormir e acorda com um cansaço violento. Jeová, libera agora sobre ele uma paz extraordinária. Libera sobre ela uma paz inconfundível. Libera sobre ele, sobre ela, uma determinação extraordinária. O medo não assolará. O desespero sai agora, porque a paz que excede todo entendimento inunda a mente e o coração desta pessoa. Toda a armadilha do inimigo para a destruição desta vida está agora destruída em nome de Jesus Cristo. E aquela pessoa que está jurada de morte, Senhor, tem alguém aqui sob promessa de morte, sob ameaça de morte. O Senhor vai agora dissipar as trevas, mudar o coração e a mente de alguém, porque está escrito que o Senhor muda o coração dos homens, assim como o solo inclina os rios. Nós determinamos agora como igreja. Cadê a igreja orando? Cadê a igreja clamando? Nós determinamos agora como igreja que todo laço de morte está quebrado, desautorizado. Toda sentença emitida no reino das trevas está sendo agora anulada no reino da luz.
Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Onde foram feitas oferendas acerca desta pessoa, Senhor, nós estamos agora repreendendo. Quem estiver no seio da empresa desse homem, dessa mulher, sugando, enrolando, roubando, boicotando, toma providência, Jeová, e fim de mês, tira, remove, manda embora. Nós queremos que os teus filhos sejam cercados por pessoas que serão instrumentos de bênção na sua vida, na sua família, na sua empresa, no seu trabalho. Cura a alma, cura a mente, cura o coração. Afasta o ladrão, Senhor, afasta o homem sanguinário, afasta o invejoso. A igreja levanta as mãos aos céus comigo. A Bíblia manda levantar mãos santas. É que a gente não faz ideia do que significa a posição de autoridade que a igreja pode tomar. Diga comigo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como igreja, nós selamos esta palavra que veio à nossa alma e declaramos que vai acontecer assim como o Senhor disse.